Querida alma, os anjos me trouxeram até você com um chamado urgente, um chamado que não pode mais ser ignorado. Arcanjo Miguel, com sua espada de luz e justiça, está sussurrando verdades que você precisa ouvir agora. Há uma presença ao seu redor, alguém que finge estar do seu lado, que aparenta te apoiar, mas por trás dos gestos de bondade há intenções escondidas, energias que não vibram na verdade. Esse alerta não é para te causar medo, mas sim para despertar o seu olhar, porque o que vou te revelar a seguir pode mudar tudo. Você já percebeu como certas pessoas sempre estão por perto nos seus momentos de vulnerabilidade, mas somem ou se incomodam quando algo bom te acontece? Já reparou como algumas conversas, disfarçadas de conselhos, acabam drenando sua esperança? Há alguém que veste a máscara da amizade, do apoio, mas que se alimenta da sua dúvida, da sua hesitação. Essa pessoa não quer ver sua luz crescer, porque no fundo, sente que, se você se libertar, ela perde o controle que exerce sobre você de forma invisível. Arcanjo Miguel está pedindo que você abra os olhos espirituais. Ele mostra que esse ciclo de sabotagem silenciosa começou há tempos, talvez ainda quando você nem tinha consciência da sua força. Essa energia disfarçada se aproxima em momentos específicos, quando você começa a acreditar em si mesma, quando dá um passo de coragem, quando começa a se aproximar da sua essência. E então, surgem palavras suaves, sorrisos calculados, conselhos bem intencionados que, de forma sutil, plantam a dúvida, o medo, a culpa. Essa é uma das formas mais perigosas de sabotagem, porque não vem de fora, de um inimigo declarado. Vem de alguém que você achava que era porto seguro, alguém que pode até compartilhar da sua vida há anos. Pode ser uma amizade antiga, um parente, alguém do seu convívio frequente. O que os anjos estão dizendo é: você precisa confiar mais na sua intuição. Sabe aquela sensação de incômodo que surge do nada? Aquela vozinha que tenta te alertar, mas você silencia por achar que é paranoia ou julgamento? Não é. É o seu espírito tentando te proteger. Muitas pessoas carregam uma fé sólida no anjo da guarda, mas vivem com a sensação de que essa fé nunca se traduziu em uma experiência concreta e transformadora no dia a dia. Desenvolvemos o guia Você Nunca Esteve Só para fazer exatamente essa tradução. 9 orações originais, 7 práticas diárias e 15 capítulos que convertem fé em experiência real, sentimento em prática concreta e presença intuída em relação vivida. O link está no primeiro comentário fixado. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: eu corto agora todo laço que impede minha luz de brilhar. Isso é necessário para quebrar a energia oculta que ainda tenta se manter ligada a você. Agora, continuando a mensagem, há uma cena que Arcanjo Miguel me mostra com clareza. Você em um momento de conquista, de realização, e essa pessoa sorrindo por fora, mas se contorcendo por dentro, não por maldade declarada, mas porque sua vitória toca na ferida da estagnação que ela própria vive. Há inveja, sim, mas ela vem travestida de afeto, e isso é o mais perigoso, porque faz com que você questione se está sendo injusta ao se afastar. Faz com que você se culpe por querer preservar sua energia. Os anjos estão dizendo: preservar a sua energia não é egoísmo, é sabedoria, é proteção divina. Você não precisa se justificar por colocar limites, por mudar, por crescer. Quem realmente te ama celebra seu crescimento, mesmo que ele a tire da zona de conforto. Mas quem apenas está ao seu lado por conveniência, por carência ou por controle, vai tentar te puxar para trás sempre que você ousar voar mais alto. Há algo muito importante que você precisa saber. A missão de Arcanjo Miguel neste momento é cortar esses vínculos energéticos com sua espada, mas ele só pode agir com sua permissão.
Ele precisa que você diga: eu aceito a libertação. Eu escolho andar na verdade. Porque uma vez que essa escolha é feita, as máscaras começam a cair. As situações que antes pareciam confusas ganham clareza. Os diálogos se revelam. As energias ocultas perdem o poder. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Esse processo de revelação pode doer, porque envolve encarar que algumas pessoas não são quem você imaginava, que certas relações foram sustentadas por carência e não por conexão verdadeira. Mas após a dor da verdade, vem o alívio. Um alívio imenso, como se você finalmente respirasse com liberdade depois de anos em um quarto fechado. E é essa leveza que os anjos querem te entregar agora. Você vai perceber que, ao cortar esse laço, sua vida começa a fluir novamente. O que estava travado se desbloqueia, as ideias voltam, a disposição retorna, a clareza se instala, porque enquanto essa energia estava presa a você, era como caminhar com uma âncora amarrada nos pés. Agora, você está sendo libertada. Se esse canal tem sido uma companhia fiel e significativa na sua jornada espiritual, o link para a doação está no primeiro comentário fixado. É com esse apoio que continuamos presentes, consistentes e dedicados a entregar mensagens com essa profundidade e esse cuidado para todos que fazem parte dessa comunidade. Arcanjo Miguel continua ao seu lado, segurando firme a espada da verdade, enquanto caminha silenciosamente ao redor de sua vida, iluminando sombras que antes você não percebia. Há uma movimentação acontecendo nos bastidores da sua existência, uma limpeza energética que talvez já esteja sendo sentida através de insônias, dores no corpo sem causa aparente, sensações de desconforto em ambientes que antes pareciam comuns. Isso acontece porque as máscaras estão começando a cair. O que antes se escondia sob o véu da falsa amizade, agora se inquieta diante da sua evolução espiritual. É como se a sua luz estivesse incomodando aqueles que só conseguiam se sentir bem quando você estava no chão, confusa, pedindo ajuda, desacreditada de si. Essa energia de sabotagem se alimentava da sua fragilidade. Agora que você começa a se reerguer, a fortalecer a sua intuição e a caminhar com mais firmeza, essa presença começa a se contorcer. Mas cuidado, ela pode tentar se aproximar ainda mais, usando o disfarce da preocupação, do carinho exagerado, do "só estou querendo te ajudar". A verdade é que você já começou a mudar. Pode não ter plena consciência disso ainda, mas sua vibração já está se ajustando. O que antes você aceitava calada, agora começa a incomodar. O que antes passava despercebido, agora te fere como um espinho escondido sob a pele. Essa sensibilidade não é fraqueza, é expansão. Você está saindo de um ciclo de anestesia emocional e começando a enxergar com os olhos do espírito. E é exatamente nesse ponto que Arcanjo Miguel atua com mais força. Quando você começa a lembrar quem é. Ele me mostra que durante muito tempo você se acostumou a ceder, a se calar para manter a paz, a se anular em nome de relações que pareciam importantes. Você confundiu amor com lealdade cega, confundiu amizade com dependência emocional. Mas o que ele está te revelando agora é que o verdadeiro amor não precisa te diminuir para existir. O verdadeiro amor não exige que você apague sua luz para que o outro se sinta seguro. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 777 para clamar proteção divina sobre a sua vida e firmar o rompimento de todo laço que te aprisiona na dor disfarçada de afeto. E se essa mensagem estiver tocando seu coração de alguma forma, se você sentiu que ela chegou até você no momento certo, considere apoiar essa luz através do botão "Valeu demais". Esse gesto não apenas fortalece essa obra, mas também ajuda outras pessoas a receberem palavras que podem transformar suas vidas. Agora vamos continuar. Arcanjo Miguel me mostra que,
Dentro desse processo, haverá testes. Situações onde você será tentada a retornar para padrões antigos, onde essa pessoa ou essas pessoas tentarão te convencer de que estão mudadas, de que tudo foi um mal-entendido, que você interpretou mal as intenções delas. Cuidado. Esse ciclo é comum quando uma alma começa a se libertar de vínculos kármicos. É como se o sistema que sempre manteve você presa sentisse que está perdendo o controle. E como última tentativa, lança iscas emocionais, memórias manipuladas, nostalgia distorcida. Mas os anjos dizem: você já sabe demais para voltar atrás. O que você sentiu não foi exagero, foi intuição, e ela está te salvando. É nesse momento que preciso te lembrar: ser membro deste canal é uma forma de se antecipar ao que os anjos têm para te revelar. Quem caminha com a luz precisa das mensagens no tempo certo, antes que a confusão volte a tomar espaço. Torne-se membro para receber essas revelações com antecedência, para fortalecer seu escudo espiritual com o conhecimento certo na hora exata. Isso não é sobre privilégio, é sobre preparação. E quem caminha com Arcanjo Miguel entende que estar preparada é um ato de amor próprio. Mas o que os anjos me mostram agora é ainda mais impactante. Essa pessoa que finge estar ao seu lado não está apenas drenando sua energia emocional, ela também está bloqueando oportunidades espirituais que o universo tem enviado até você. Pode ser que você esteja se sentindo travada em algumas áreas, relacionamentos, finanças, saúde, até mesmo criatividade, e não entenda o porquê. A razão é simples. Quando estamos ligados energeticamente a alguém que vibra na desconfiança, no ciúme, na inveja, essa energia cria um campo denso ao nosso redor que impede que as bênçãos fluam livremente. É como tentar encher um copo que está virado para baixo. O universo está tentando te abençoar, mas há uma barreira invisível criada por essa conexão sabotadora, e talvez a dor mais profunda venha agora. Pode ser que no fundo você ainda ame essa pessoa. Pode ser que essa relação tenha história, tenha afeto, tenha momentos que marcaram sua vida. Os anjos entendem isso. Arcanjo Miguel entende, mas ele também está dizendo: amor não é prisão. Você pode amar e ainda assim se afastar. Pode honrar o que viveu e ainda assim escolher proteger sua paz. Essa ruptura não é desrespeito, é proteção. Você não precisa odiar, nem brigar, nem se justificar. Basta se afastar. E quando essa dor vier, quando o nó na garganta apertar, quando o coração se perguntar se está fazendo a coisa certa, repita: minha luz é mais importante do que qualquer laço que me enfraquece. O que Arcanjo Miguel começa a mostrar agora é algo ainda mais sutil e profundo. Quando você permanece em uma relação onde há sabotagem energética constante, algo dentro de você começa a se distorcer sem perceber. A sua percepção da realidade se fragmenta, suas certezas enfraquecem e você começa a desconfiar da própria intuição. É como se a cada pequena manipulação que essa pessoa realiza, ela plantasse em você a dúvida sobre si mesma. E ao longo do tempo, essa dúvida vai crescendo até que você não sabe mais o que sente, o que deseja, o que escolheu por vontade própria ou por influência. Essa é uma das armadilhas mais perigosas da sabotagem espiritual. Ela não apenas bloqueia as bênçãos externas, mas começa a corroer a sua força interior silenciosamente. E quanto mais você se questiona, mais dependente emocionalmente dessa figura você se torna. A verdade é que essa pessoa aprendeu a te enfraquecer sem levantar a voz, sem atacar diretamente. Ela se esconde por trás da preocupação, da cumplicidade, do histórico que vocês compartilham. Mas o que os anjos estão dizendo com clareza agora é: já passou da hora de você recuperar o seu centro. Essa energia te impediu de tomar decisões importantes no passado.
Há caminhos que você não seguiu porque essa pessoa colocou dúvidas na sua mente. Há portas que se fecharam porque, no momento de agir, você hesitou, ouvindo mais a voz de fora do que a sua própria alma. E isso não é culpa sua. Você estava envolvida emocionalmente, presa num emaranhado de lealdade e dependência. Mas, agora que a luz da verdade está sendo acesa, você pode ver com mais clareza tudo o que estava por trás dessas dinâmicas. Você começa a lembrar de conversas onde foi diminuída, de comentários que, disfarçados de humor, te fizeram sentir vergonha de sonhar alto, de momentos em que a sua empolgação foi recebida com frieza ou sarcasmo. E quanto mais essas lembranças vêm à tona, mais você compreende. Não foi exagero, não foi sensibilidade, foi sabotagem emocional velada. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. E agora, continuando a mensagem, Arcanjo Miguel está agindo agora em sua energia. Ao permitir que essa mensagem chegue até você, você abriu um portal de proteção e discernimento. E com isso, ele começa a cortar os fios invisíveis que mantinham essa pessoa ligada a você. Talvez você perceba que, nos próximos dias, haverá afastamentos naturais, distanciamentos sutis, revelações espontâneas. Pode ser que a máscara dessa pessoa caia diante de você ou diante de outros. Pode ser que você receba uma mensagem dela com um tom que você nunca tinha notado antes, mais frio, mais exigente, mais manipulador. E esse será o sinal de que a luz começou a incomodar a sombra. O seu despertar já está em movimento, e isso faz com que as forças que se alimentavam da sua estagnação se agitem. Mas não tema. Arcanjo Miguel está contigo. E ele diz: você não está mais sozinha. O que você precisa agora é cultivar silêncio interno. Afaste-se do barulho externo, das opiniões que tentam te convencer de que você está sendo radical ou insensível. Ouça o que sua alma está dizendo. Sinta o que seu corpo revela quando pensa nessa pessoa. Atenção, aperto no peito, um cansaço que surge do nada. Esses são os sinais mais verdadeiros. O corpo não mente. A alma não mente. E quando você se permite ouvir essa linguagem sagrada, você começa a entender que a intuição sempre esteve certa. Apenas foi calada por tempo demais. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Arcanjo Miguel me mostra que, ao cortar essa ligação, você abrirá espaço para que uma nova aliança espiritual entre na sua vida. Uma amizade verdadeira, uma parceria de alma, uma conexão que vai te nutrir ao invés de sugar. Essa nova presença chegará de forma inesperada, talvez através de um reencontro ou de alguém que surge do nada, mas que carrega uma vibração tão leve que você vai perceber de imediato a diferença. Essa é a recompensa que o universo entrega quando você escolhe a verdade ao invés do costume, quando você decide honrar sua luz ao invés de sustentar sombras alheias por medo de ficar só. E, por mais que o vazio apareça no início, porque a ausência daquela presença manipuladora pode causar estranheza, ele logo será preenchido por algo infinitamente mais verdadeiro: sua paz. Os anjos estão te preparando para isso. Estão fortalecendo sua base, reacendendo sua coragem, alinhando suas emoções para que você não caia mais nesse padrão. Porque o que está para vir na sua vida exige espaço, clareza e liberdade. Você não pode receber o novo enquanto ainda estiver presa ao antigo. E essa pessoa, por mais que tenha representado algo importante em algum momento, não pode mais ocupar esse lugar se continuar vibrando na desconfiança e na sabotagem. O ciclo se encerrou. A lição foi aprendida. E agora é hora de caminhar. Se essa mensagem está tocando algo profundo em você, escreva nos comentários:
Eu libero quem precisa partir e recebo quem vibra com a minha luz. Compartilhe essa verdade e, se sentir no coração, clique em Valeu demais para apoiar esse trabalho de luz. Isso nos ajuda a continuar trazendo mensagens que curam e despertam. Arcanjo Miguel agora caminha ao seu lado mais intensamente. Ele afasta com sua espada de luz as energias que ainda tentam te manter no ciclo da dúvida e da autocensura. E o que ele revela agora é um ponto crucial: o quanto você aprendeu a se acostumar com o desconforto. Por tanto tempo, você normalizou viver com pequenos desconfortos emocionais, com aquela sensação de estar sempre pisando em ovos, sempre medindo palavras, sempre tentando não incomodar demais, não brilhar demais, não se destacar demais. E tudo isso por causa da presença dessa pessoa que, enquanto sorria ao seu lado, torcia para que você nunca percebesse o próprio poder. Essa sabotagem não era feita de forma direta. Não se tratava de críticas abertas ou confrontos declarados. Pelo contrário, era sutil, como veneno em doses pequenas, um comentário que te fazia repensar uma escolha, um silêncio que desmotivava, uma ausência nos seus momentos de vitória. E aos poucos, sem perceber, você foi diminuindo a própria luz para caber no conforto do outro. Mas agora, Arcanjo Miguel diz: o tempo da compactação acabou. Você não precisa mais se moldar às expectativas de quem não quer te ver crescer. Você não precisa mais fingir que está tudo bem só para preservar uma relação que existe apenas quando você está em estado de fragilidade. O que os anjos estão dizendo com clareza é que a sua cura passa necessariamente pelo rompimento com esse padrão. Não se trata apenas de se afastar fisicamente dessa pessoa. É preciso cortar o vínculo energético, soltar as amarras emocionais, libertar-se da culpa que te prende a uma fidelidade construída sobre desequilíbrio. Porque essa pessoa te ensinou, com atitudes disfarçadas de afeto, que amar é se diminuir. E agora é a hora de desfazer essa crença. Amar não é se encolher. Amar é crescer junto, é incentivar, é celebrar o brilho do outro sem medo de escurecer. E nesse processo pode ser que você sinta um tipo de dor que é difícil explicar. Uma mistura de luto com alívio, como se estivesse enterrando uma versão antiga de si mesma que já não combina com quem você está se tornando. Esse luto é real e ele merece ser respeitado. Você vai lembrar de momentos bons com essa pessoa, de risos, de cumplicidade, de apoio em fases difíceis, mas ao mesmo tempo vai lembrar também das vezes em que sentiu que estava dando demais, das vezes em que não se sentiu segura para ser quem era de verdade, das vezes em que se sentiu sozinha mesmo estando acompanhada. E isso tudo faz parte da cura. Os anjos não querem que você negue o passado. Eles querem que você o veja com clareza, sem idealizações, sem distorções, com lucidez e amor próprio. Agora, antes de continuarmos, escreva nos comentários: eu acolho minha verdade e honro quem estou me tornando. Essa frase sela energeticamente sua escolha de permanecer no caminho da luz. E, se essa mensagem está fazendo sentido para você, se ela te tocou de alguma forma, clique no botão Valeu demais como forma de apoiar esse trabalho espiritual que alcança tantas almas em silêncio. Esse gesto nos ajuda a continuar levando luz onde há escuridão e direção onde há confusão. Arcanjo Miguel me mostra também que esse processo de libertação está te preparando para algo muito maior. Ele diz que, ao soltar o que te aprisionava, você se alinha com oportunidades que estavam represadas há anos. É como se sua vida estivesse esperando por esse momento de coragem para começar a fluir de verdade. Relacionamentos mais saudáveis, caminhos profissionais que fazem sentido, decisões que trazem leveza ao invés de medo. Tudo isso começa a se tornar possível quando você se retira, de forma definitiva,
do campo de influência dessa pessoa que, apesar de ter sido importante, não pode mais ocupar espaço na sua energia. E essa decisão não precisa ser anunciada, não precisa ser explicada, ela precisa apenas ser sentida, assumida e vivida. Os anjos dizem: você não precisa dar satisfação a quem não respeita a sua verdade. Mas há ainda uma revelação importante. Arcanjo Miguel mostra que, em algum momento, essa pessoa pode tentar se aproximar novamente. Pode usar como desculpa uma preocupação repentina, um convite casual, uma tentativa de restabelecer o vínculo com base na saudade ou em lembranças boas. E aqui está o teste final. Você precisará se lembrar de tudo o que sentiu quando estava sob influência dela. Lembrar do cansaço, da confusão, da dor. Não para se punir ou alimentar raiva, mas para não se enganar novamente. A memória emocional é sua maior aliada nesse momento. Porque essa pessoa pode até ter boas intenções, mas isso não significa que ela tenha espaço no novo ciclo que está nascendo para você. E quando essa decisão for tomada de forma plena, algo poderoso vai acontecer. Você começará a se sentir mais leve, mais conectada com sua intuição, mais confiante nas suas escolhas. Vai perceber que o medo que te acompanhava silenciosamente já não tem mais tanto poder. Vai notar que o seu corpo respira melhor, que sua mente encontra mais silêncio, que seu coração pulsa com mais clareza. Porque toda vez que nos libertamos de uma relação que nos diminuía, o universo responde com uma onda de cura. E é isso que está vindo em sua direção agora. Cura, clareza, verdade. Há uma força que começa a se mover dentro de você agora e ela vem da sua própria alma despertando. É como se, ao longo de toda essa trajetória, você tivesse esquecido quem realmente era, tivesse se adaptado tanto às expectativas alheias, aos padrões invisíveis impostos por aqueles que te cercam, que acabou se perdendo de si. Mas Arcanjo Miguel me mostra que esse tempo terminou. Ele diz que agora você está começando a lembrar, está começando a se reconhecer além das histórias que te contaram, além dos papéis que você desempenhou por obrigação, além da mulher que você foi moldada para ser. E isso é tão poderoso que incomoda. Incomoda aqueles que só te aceitam quando você está em silêncio. Incomoda aqueles que dependiam do seu cansaço para se sentirem grandes. Incomoda porque sua força expõe a fraqueza que eles sempre tentaram esconder. Você já não é mais a mesma. E mesmo que por fora ainda pareça tudo igual, por dentro, você sabe. Algo mudou. E essa mudança é irreversível. A partir do momento em que a consciência se expande, ela não volta a caber no mesmo espaço de antes. E é por isso que as relações que você tinha antes começam a parecer pequenas, limitadas, sufocantes. Não porque você está se tornando arrogante ou ingrata, mas porque sua alma está pedindo ar, está pedindo verdade, está clamando por conexões que vibrem com quem você é agora e não com quem você precisou ser para ser aceita. Arcanjo Miguel quer que você entenda que é seguro mudar. É seguro dizer não. É seguro se afastar. É seguro recomeçar. Nesse ponto, talvez você já tenha percebido um movimento curioso. Pessoas que costumavam estar sempre presentes começam a desaparecer. Mensagens que antes vinham com frequência agora se tornam escassas. Os convites diminuem. As ligações somem. E isso pode causar uma sensação de rejeição, de abandono, de dúvida. Mas os anjos dizem: é proteção. Não é que você esteja sendo deixada de lado. É o universo removendo o que não sustenta mais a nova frequência que você está assumindo. Essas ausências são resposta, não castigo. E quanto mais você confiar nesse processo, mais leveza encontrará nesse silêncio. Porque o vazio que agora se forma ao seu redor não é solidão. É espaço sagrado para o novo que está vindo. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários:
Eu confio no vazio que prepara a minha verdade. Essa afirmação sela o seu compromisso com um novo ciclo que se inicia. E se você sentiu que essa mensagem está te ajudando, tocando o seu coração, considere clicar no botão "Valeu demais". Esse gesto fortalece essa missão de levar palavras de cura a quem precisa e permite que essa luz continue alcançando mais almas. Arcanjo Miguel me mostra também que há uma memória sua, uma lembrança específica que precisa ser ressignificada. Algo que você viveu com essa pessoa que hoje te sabota, mas que naquela época parecia afeto, parecia apoio, parecia amor. E por causa dessa lembrança você se sentiu culpada cada vez que pensou em se afastar. Cada vez que tentou colocar um limite, essa memória surgia como uma âncora emocional, como se dissesse: mas ela já esteve do meu lado quando eu precisei. E sim, pode ter estado. Pode ter te oferecido ajuda. Pode ter segurado sua mão quando ninguém mais o fez. Mas isso não anula o que veio depois. Um gesto de bondade do passado não pode ser usado como moeda de manipulação no presente. O amor verdadeiro não cobra. O amor verdadeiro não pesa. O amor verdadeiro não impede que você cresça. Essa lembrança precisa ser honrada, sim, mas libertada. Você pode agradecer pelo que foi bom e, ainda assim, seguir em frente. Pode guardar o que foi verdadeiro e soltar o que se tornou tóxico. Não existe culpa quando se escolhe a própria paz. O que existe é coragem. E é isso que Arcanjo Miguel está te concedendo agora. Coragem espiritual. Coragem para sair de ciclos onde você era amada apenas quando era fraca. Coragem para dizer: eu não sou mais a mesma, e tudo bem se você não entender. Coragem para manter distância mesmo sentindo saudade, porque a saudade passa, mas a dor de permanecer onde você não cabe mais se repete para sempre, até que você tome a decisão de romper. Arcanjo Miguel está sussurrando algo importante agora, algo que talvez você nunca tenha ouvido com essa clareza. Você não deve mais nada a ninguém. Essa frase pode parecer dura, pode soar como frieza para quem passou a vida se moldando para agradar, mas ela carrega a liberdade que sua alma tanto esperou, porque a culpa tem sido a corrente invisível que te impediu de avançar. A culpa por pensar diferente, por querer mais, por dizer não, por romper vínculos, por escolher o seu caminho mesmo que isso contrarie as expectativas daqueles que se acostumaram com a sua versão enfraquecida. Mas Miguel te mostra que essa culpa foi construída, alimentada por quem sabia que, se você se sentisse em dívida, continuaria se doando além do limite. E agora, com essa mensagem, ele quebra esse ciclo. Ele vem para arrancar das suas costas esse peso que nunca foi seu para carregar. A dívida acabou. A lealdade cega terminou. O tempo de viver em função do medo de desagradar ficou para trás. Você precisa entender que crescer espiritualmente é muitas vezes ser incompreendida por quem ainda está preso à ilusão. A sua transformação não será aplaudida por todos, principalmente por aqueles que sempre se beneficiaram da sua limitação. Porque quando você se cura, você deixa de ser manipulável. Quando você desperta, você se torna perigosa para os sistemas de controle emocional que dependem da sua insegurança. E é por isso que certas pessoas vão tentar te fazer acreditar que você está errada, que está exagerando, que está sendo radical. Mas escute o que os anjos dizem agora. Você está certa em proteger sua paz. Você está certa em se afastar de quem te esgota. Você está certa em priorizar a própria sanidade. Isso não é egoísmo. Isso é autocuidado espiritual. E há uma verdade ainda mais profunda que precisa ser dita. Arcanjo Miguel mostra que você tem dons espirituais que ficaram adormecidos por conta dessas conexões tóxicas. Dons de percepção, de intuição, de cura, de sensibilidade energética. Mas essas habilidades foram bloqueadas porque
Cada vez que você começava a expandir, essa pessoa te puxava de volta. Não de forma direta, mas através do medo, da crítica velada, do julgamento sutil. E isso fez com que você duvidasse de si mesma. Quantas vezes você sentiu algo, soube de algo em seu íntimo, mas deixou de lado porque alguém próximo zombou, desacreditou ou desviou sua atenção? Os anjos dizem: sua alma sempre soube. Você sempre teve acesso à verdade, mas foi ensinada a se calar. Agora Miguel quer reacender essa chama em você. Ele quer que você volte a confiar na sua sensibilidade, porque ela será sua maior guia a partir daqui. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu honro meus dons e me liberto da culpa que me mantinha presa. Essa frase é um selo espiritual para tudo que está sendo desbloqueado em você agora. E, se essa mensagem está tocando sua alma de forma profunda, clique em "Valeu demais" para apoiar esse trabalho de luz. Isso fortalece nossa missão de levar mensagens como essa a quem precisa. Há também um aspecto físico e material que precisa ser dito. Essa sabotagem energética não afeta apenas suas emoções e relações, mas também sua prosperidade. Arcanjo Miguel mostra que, em muitos momentos da sua vida, você esteve prestes a receber bênçãos financeiras, oportunidades de trabalho, convites importantes, mas algo parecia travar. E o que travava era justamente esse vínculo energético, porque quando estamos ligados a alguém que nos inveja, mesmo que essa inveja venha camuflada de carinho, nosso campo energético se fecha. Ficamos em estado de vigilância constante, mesmo sem perceber, e o que está em alerta não recebe. O que está se defendendo não consegue se abrir. É por isso que, agora que você está se libertando, você sentirá a vida começar a fluir de outra maneira. Ideias voltam, propostas surgem, caminhos se abrem, porque a energia ao seu redor está sendo limpa. E você merece. Você merece abundância, merece leveza, merece relações que somem e não drenem. Merece dormir em paz sem sentir aquele aperto no peito. Merece acordar com vontade de viver e não com medo de quem vai encontrar no caminho. Você merece olhar ao redor e sentir que está cercada de gente que vibra na mesma frequência. E se isso ainda não é sua realidade, não é porque você não é capaz. É porque estava presa num sistema emocional que não permitia essa expansão. Mas agora tudo está mudando. E você vai perceber isso em detalhes pequenos. Vai notar que dorme melhor, que a cabeça dói menos, que o coração está mais calmo. Vai sentir que algo pesado foi embora. E foi mesmo. Foi o peso de carregar uma relação que só existia quando você se diminuía. Arcanjo Miguel agora coloca a mão sobre o seu coração. Ele diz que este é o momento de selar tudo o que foi revelado, tudo o que foi compreendido e tudo o que foi libertado. A energia ao seu redor está mudando de forma definitiva. E o que ele quer que você saiba agora é que não há mais volta. Você cruzou um portal invisível entre a dor silenciosa da submissão emocional e a verdade poderosa da autonomia espiritual. O que você sentia, mas não conseguia nomear, agora tem forma, tem luz, tem explicação. Aquela inquietação no peito, aquela sensação de que algo estava errado, aquela dúvida que surgia mesmo nos momentos de aparente paz, tudo isso era sua alma pedindo para ser ouvida. E agora, ela foi. Agora, você não pode mais fingir que não sabe, e isso é libertador. Mas essa verdade também carrega um novo tipo de responsabilidade, a de não mais aceitar menos do que você merece. Isso significa rever vínculos, examinar com mais atenção quem se aproxima de você, escolher com mais consciência os ambientes em que entra, as conversas que sustenta, as alianças que constrói. Significa parar de dar segundas chances para quem só volta para te prender.
Significa não deixar mais a carência decidir por você, porque a mulher que renasce agora, essa versão sua que Miguel está protegendo com tanta força, não cabe mais nas gavetas apertadas onde antes se escondia para sobreviver. Ela foi feita para andar livre, leve e firme, mesmo que isso assuste aqueles que se acostumaram com a sua versão fraca. E é por isso que o processo de libertação é tão doloroso e ao mesmo tempo tão satisfatório. Ele arranca o que era tóxico, mas também devolve o que é puro. Ele rasga ilusões, mas entrega visões. Ele separa o falso do verdadeiro. E o que você começa a atrair a partir de agora será diferente. Pessoas mais íntegras, conversas mais significativas, conexões que nutrem. Pode parecer lento no início, pode parecer que o silêncio se instalou, mas o silêncio é fértil. É nele que o novo se prepara. O campo foi limpo, a terra está pronta, e agora é hora de plantar com consciência. Antes de encerrarmos essa mensagem, escreva nos comentários: eu escolho a verdade, mesmo quando ela dói, porque ela me liberta. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.